independente dos assalariados. Custou muito aos assalariados conseguirem criar um movimento social estável. Como todo movimento social, vocês sabem, ele pode ter ou não organismos. Nem todos os movimentos sociais conseguem articular organismos estáveis. Há uma diferença. Você pode ter um movimento social que surge por uma causa imediata e ele tem capacidade de mobilização por um período, mas ele não ganha estabilidade, densidade, não cria massa crítica, não forma lideranças, não delimita um programa, não constrói organização e, portanto, ele surge, tem a sua gênese, tem o seu apogeu e depois ele se dissolve. O movimento dos trabalhadores assalariados é o mais longevo, é o mais antigo, tem 150 anos, porque ele construiu em diferentes países, em diferentes ritmos, em diferentes momentos, organizações estáveis. A forma dessas organizações são os sindicatos. Então, o que são os sindicatos? Uma forma orgânica, é a organização de um movimento social, o movimento dos trabalhadores assalariados. Como os trabalhadores assalariados ocupam atividades das mais diferentes no mundo da atividade produtiva, eles foram, com o tempo, construindo organizações sindicais com identidades mais definidas. No início, os sindicatos tendiam a organizar todos os trabalhadores assalariados. Os sindicatos são, e é difícil imaginar que não serão no futuro, seriamente reprimidos. Existe uma ideia inocente, que é, digamos, politicamente inocente, de que os sindicatos conquistaram, com a consolidação de regimes democráticos liberais, o direito a existir legalmente. Portanto, que a existência legal poupa os sindicatos dos riscos, dos perigos que são inevitáveis para aqueles que constroem um conflito social. Isto é uma visão de gênero. Aonde os sindicatos representam os interesses dos seus trabalhadores, há conflito social e a repressão. É muito estranho um dirigente sindical ou um sindicato que não tenha permanentemente uma situação de conflito, e conflito inclusive jurídico. O normal é os sindicatos terem conflitos jurídicos, terem membros da sua diretoria que estão sendo processados, eventualmente condenados. E quando um sindicalista passa uma vida toda nos sindicatos, nunca foi processado, nunca foi preso, é porque ele nunca foi sindicalista. Porque a lei é feita para preservar a ordem da sociedade. Os sindicatos são feitos para defender os trabalhadores. Logo, são feitos para desafiar a ordem. Sempre foi assim. E, a rigor, no início da representação sindical dos trabalhadores na Inglaterra, na França, na Alemanha, frequentemente o destino dos sindicalistas é o destino que tem os lutadores sociais em todo o mundo. Era a prisão, eventualmente, muitas vezes as mudanças, permanentemente em movimento, sai de uma região, vai para outra região. Ou seja, estão meio na lei, meio fora da lei, sempre se deslocando pelo país. E às vezes a morte. Mais frequentemente do que nós imaginamos. A classe trabalhadora, a sua história nesses 150 anos foi a história também dos seus mártires. Ser sindicalista envolve riscos e eventualmente pode significar o risco mesmo de morte. Sendo a organização de um movimento social, os sindicatos têm essencialmente uma dupla natureza. Eles são uma organização defensiva econômica e são uma organização política. Por que tem uma dupla natureza? Os sindicatos, ao fazerem a organização independente dos trabalhadores, o independente aqui é a questão-chave. Eles têm que ser independentes dos patrões e do Estado. Esta é a primeira questão decisiva. Se o sindicato não é independente dos patrões, é porque ele é controlado pelos patrões. Isto, evidentemente, não vem com uma placa na porta do sindicato. Estes sindicatos trabalhadores têm dirigentes que se entregaram nas mãos do patrão em troca de recompensas. Não vem com placa. Os dirigentes sindicais não vêm com luzes de neon na testa, dizendo: cuidado, eu sou pelego. Ao contrário, quanto mais pelego e mais vendido aos patrões,
mais o sindicato precisa ocultar, camuflar as relações de dependência. Essas relações são econômicas, são ideológicas, são culturais, frequentemente são familiares. Constroem relações subjetivas, ficam amigos, criam-se relações de compadrio. A independência do patrão e do Estado é o mais difícil de preservar. Por quê? Porque numa sociedade dramaticamente desigual, como é a sociedade capitalista, o dinheiro, como vocês sabem, tem muita força. O dinheiro tem muita força. E, como todos os trabalhadores, os líderes e ativistas sindicais têm medo. E têm razões para ter medo. Só os loucos é que não têm medo. Gente séria e equilibrada faz permanentemente um cálculo de riscos. E sabe que tem boas razões para ter medo. O perigo das represálias é grande, real, permanente. Portanto, preservar a independência é muito difícil, porque a pressão para ceder, para capitular, ou seja, a pressão para negociar uma coexistência pacífica com os patrões do Estado é permanente e sistemática. E se o sindicato aceitar a coexistência, imediatamente ele se rendeu à preservação da ordem. E de organismos de representação de movimento social, eles passam a ser uma prisão que impede a organização livre dos trabalhadores. Passam a ser um elemento de preservação da ordem. Quando o sindicato é um instrumento de preservação da ordem, ele é essencialmente inútil para os trabalhadores. Ele é muito útil para aqueles que administram o sindicato. E nesse caso, a organização sindical cria interesses próprios. Chama-se a isso o aparato sindical, a burocracia sindical. Em todos os países do mundo, inexoravelmente todos os sindicatos, em toda esta longa trajetória de 150 anos, sofreram pressões burocráticas. Isso não significa que os sindicatos tenham uma linguagem conciliadora. O sindicato pode ter estar completamente burocrático e ter uma linguagem revolucionária. Na Argentina houve um grande dirigente sindical que chamava-se Landor, que diante da ditadura de Onganía chamou a luta armada. E era totalmente burocrata sindical. Chamou a luta armada, evidentemente nunca fez um minuto de luta armada, mas adorava fazer discurso em que ele dizia: e cuidado os patrões, porque um dia, cuidado vocês, tenham muito cuidado, porque um dia, ai de vocês, um dia nós vamos pegar em armas. Claro, os dias passaram, o Landor nunca pegou em armas nenhumas, mas criou um suspense terrível, porque os próprios trabalhadores, o setor avançado, em determinado momento acreditou. Não, ele um dia pega. Ele só está esperando o momento certo. Assim como tem os que falam nas armas, tem os que falam na revolução, tem os que falam em qualquer coisa. Portanto, como todos os seres humanos, os líderes sindicais não podem ser julgados pelo que falam, mas pelo que fazem. Este é um bom critério para julgar todos os seres humanos. Sempre. Não se pode julgar ninguém por aquilo que pensa de si próprio. É preciso julgar por aquilo que faz. São organizações defensivas porque, em primeiro lugar, os trabalhadores que têm medo. Não se preocupem, não são só os assistentes sociais que têm medo. Se vocês estavam com esta preocupação. Saibam que os metalúrgicos têm muito medo. Os petroleiros têm muito medo. Os operários da construção civil têm muito medo. É muito difícil fazer greve na construção civil. Muito difícil. Se vocês acham que é difícil nos assistentes sociais, bom, no campeonato de dificuldades de fazer greve no Brasil, as assistentes sociais não estão mal classificadas. Estão bem classificadas. A categoria de vocês fez muita luta, uma categoria que se distinguiu em alguns momentos da história do Brasil por estar com um papel de vanguarda. De vanguarda. Foi assim no final dos anos 70 e início dos anos 80. As assistentes sociais tiveram um peso desproporcional à sua influência no mundo, digamos, da vida econômica e social, por exemplo, na formação da política. Completamente desproporcional, agigantado. Por quê? Porque era um segmento da classe trabalhadora que naquele momento estava fazendo uma experiência política num ritmo muito mais acelerado, vou deixar isso muito claro, intensamente mais acelerado que o conjunto da classe trabalhadora estava fazendo. Estavam anos à frente do conjunto da classe trabalhadora e por isso cumpriram o papel de locomotiva. Naquele momento, não exageremos. Naquele momento.
Não por acaso vocês têm orgulho, digamos, dessa epopeia. Foi realmente um momento extraordinário. Os sindicatos têm uma função defensiva, porque o movimento da classe para descobrir-se enquanto classe independente é um movimento que tem, digamos, a primeira forma que ele assume é defensivo. Mas o defensivo rapidamente pode se transformar em ofensivo, dependendo da correlação de forças. E o ofensivo é o político. E, portanto, imaginar que os sindicatos fazem luta econômica e os partidos ou outros movimentos fazem luta política é ingênuo. Isso depende do período político, das circunstâncias, da relação de forças. Se defender os interesses da categoria até o fim, o sindicato inevitavelmente desafia o poder. Não é possível defender os interesses econômicos, associativos, de nenhuma categoria profissional, sem introduzir tensões nas relações de poder que existem na sociedade, que existem dentro das empresas, que existem dentro das universidades. A política está sempre ali. O que é a política? É a disputa do poder. E em todas as organizações humanas existe um poder. Quem dirige? Quem manda? Quem comanda? A aspiração dos trabalhadores é intuitivamente, não nos enganemos, chama a vossa atenção, instintivamente, é compreender rapidamente se tem força, que pode ir além do salário, e o problema do poder é uma tentação irresistível. Quando uma classe trabalhadora descobre que tem a possibilidade de disputar o poder, ela quer. E isso funciona para todas as classes. Não lembre-se, a classe trabalhadora não está lutando sozinha, tem outras classes lutando também pelo poder. Naturalmente, em primeiro lugar, tem uma classe que é invisível, mas é ela que controla o poder, que é o capital, os capitalistas. Em segundo lugar, existem as camadas médias da sociedade, aqueles que vivem das pequenas propriedades, da renda. E existe o proletariado. E dentro do proletariado existem muitas camadas proletárias diferentes. Muitas diferentes. Evidentemente, professores universitários são parte do proletariado no Brasil, mas são uma parte muito diferente dos operários da construção civil, pela simples razão que o salário médio deles é 10 vezes maior do que o operário da construção civil. E 10 vezes mais é muitas vezes mais. Sobretudo para quem está lá embaixo, com o salário da construção civil. Ganhar 1.000 é diferente de ganhar 10 mil. Entende? Claro, todo mundo é assalariado, todo mundo é proletário, mas tem uns que são mais proletários do que outros. E rapidamente descobrem isso. Os sindicatos só representam a frente única se forem organismos democráticos. E aqui surge um problema muito importante, que é exatamente a democracia sindical. Se quiserem, democracia operária. A democracia sindical é algo muito simples e surgiu no século XIX, com os primeiros socialistas e os primeiros anarquistas. O critério é muito simples. Não há votação sem mandato. Este é o critério da democracia sindical. Ou seja, nada pode ser decidido sem a participação dos trabalhadores e o mandato dos trabalhadores não pode ser desrespeitado. No movimento sindical, o primeiro critério é o mandato, ter um mandato. Portanto, os líderes sindicais não podem representar se não têm mandato da Assembleia. Os delegados que são eleitos não podem votar em nenhum congresso e conferência se não têm mandato dos organismos de trabalho. Logo, é preciso discutir com os trabalhadores a representação. A tendência do movimento sindical é burocratizar-se de tal maneira que não se discute com os trabalhadores as ideias vão ser defendidas no movimento. Por quê? Há muitas razões para isso. A primeira é que em situações defensivas de baixo nível de atividade, pouca confiança da classe trabalhadora em si própria, quando o trabalhador, o nosso colega de trabalho, ele está desmotivado porque ele não acredita. Não acredita em quê? Não acredita em nada. Não acredita que a ação coletiva vai mudar, nem a ação sindical, nem a ação política. Ele não acredita. Ele está desalentado, desesperançado, cético, ou eventualmente, quando as coisas são muito graves, desmoralizado.